Muito que triste, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Santos que acabou de ser eliminado na Copinha. O Santos perdeu por 3-1 para o Cruzeiro lá em São Carlos nas oitavas de final. Os meninos jogaram 6 partidas, sendo as últimas 4 com intervalo apenas de um dia, né? Jogou um dia sem jogo, outro dia já com jogo nas últimas partidas. Acho que o cansaço acabou batendo contra, infelizmente, não só o bom time do Cruzeiro, mas também um time que trouxe 7 jogadores para o time titular, que não tinham jogado a Copinha, estavam no profissional, ou seja, estavam bem mais descansados. O Cruzeiro quis muito classificar contra o Santos nessa partida, trouxe vários jogadores que estavam inscritos na Copinha, mas não estavam disputando a competição contra um Santos cansado. Não é desculpa, pelo amor de Deus. O Santos até criou oportunidades, o goleiro do Cruzeiro fez uma defesa espetacular quando estava 2-1, o terceiro gol do Cruzeiro sai no último lance, né, nos acréscimos. O Santos teve oportunidades, vários bate e rebates, esse é o plural de bate e rebate, sabe Deus, mas a bola não entrou e o Santos acabou eliminado. Claro, a gente vai falar aqui rapidinho do jogo, depois, sempre na Copinha, a gente fala do que vem por aí para esses meninos. No jogo de hoje, o Santos mudou, né, sua formação pela primeira vez no campeonato. O Vinícius Marques, que não está mais 100% não está mais invicto com o Santos, teve sua primeira derrota, infelizmente, tirou o Bernardo e colocou o Kenai, que é volante. Então, pela primeira vez no campeonato, o Santos jogou com 2 volantes e um meia, esse meia sendo o PP Firmino, em vez de um volante, que sempre é o Gustavo Henrique, que foi titular, e 2 meias. Foi uma mudança de até respeito ao Cruzeiro e dá para dizer que funcionou no primeiro tempo. O Santos jogou melhor que o Cruzeiro na primeira etapa, criou mais oportunidades, foi um jogo bem disputado. Para o segundo tempo ele manteve por algum tempo essa formação, o Bernardo entra no intervalo no lugar do PP, mas continuam os 2 volantes. Só depois de tomar gol é que o Santos começa a colocar vários jogadores de frente, incluindo 3 centroavantes, né? O time acaba com Pedro Assis, Rafael Freitas e o Davi Nogueira, que já deu entrevista aqui no Eu Vim de Santos, com 3 centroavantes e chuveirando bolas na área. E não foi a pior ideia. Você pegou um Cruzeiro que estava bastante descansado e fechado, com um goleiro catando tudo. O Santos faz um gol de bola aérea, escanteio que o Bernardo cobra e o Alencar dizia pro gol, Alencar que é zagueiro, né? E o Pedro Assis dá essa cabeçada perigosíssima, com uma defesa milagrosa, me lembrou muito o Ochoa contra o Brasil em 2014. Se você tem essa referência, você vai entender do que eu tô falando, mas a defesa espetacular no cantinho, acontece, o goleiro do Cruzeiro foi o melhor em campo. O Santos não jogou mal, o Santos continuou pressionando em ser tiro de meta, se manteve fiel às suas ideias, só no desespero mesmo começou a chover a bola na área. E acontece, o Santos é um time de jogadores bem jovens, né? O PP, o Matheus Xavier, o Davi Nogueira subiu agora, o Nadson subiu agora, o PP e o Matheus subiram ano passado, o próprio Lira, que agora já está no profissional também, a dupla de zaga, tanto o Alencar quanto o Ananias, estavam no seu primeiro ano de sub-20 agora. Lembrando que a Copinha é fim de temporada para eles, então eles estão encerrando o primeiro ano de sub-20. É uma geração com jogadores muito interessantes que vão aparecer no profissional, se não se livrarem deles antes por qualquer troco de bala. E é sobre isso que a gente fala agora. É uma geração de novo, principalmente a 17, sub-17, que ganhou o Paulista de 2024, e aí ganhou o Paulista do ano passado. O Santos é o atual campeão Paulista sub-20 há um mês e pouco. Tem jogadores bastante interessantes. A dupla de zaga, mais o Contreras, que é o zagueiro boliviano que já vai para a seleção principal deles, que não é um grande mérito, porque a seleção da Bolívia realmente tem o Enzo Monteiro de centroavante titular, né? Desculpa, Enzo. É complicado. Mas o Contreras vai para a seleção já. Os 2 zagueiros, o Alencar e o Ananias, são o nosso futuro da zaga. De novo, sempre pontuando, se não venderem por qualquer coisa. O PP já estava no banco no jogo contra o Novo Horizontino. O Matheus Xavier também. O próprio Gustavo, o Vojvoda, aparenta gostar. O Sherman pode voltar pro profissional e honestamente a Copinha nem foi assim brilhante, mas ele é melhor que o Mike no momento. O Nadson, né, brilhou muito, acho que na hora do Nadson ir profissional não, muito pequeno e muito jovem, ele tem 16 a fazer 17 nos próximos dias, mas ainda dá para fazer uma temporada de titular no Sub-20, seria interessante. Enfim, é um time que tem peças, e lembrando, isso é muito importante lembrar, um time de base precisa revelar peças. O Santos não vai revelar 11, não vão subir os 11 para o profissional, não tem vaga para todo mundo. Sobem peças em específico. Se a gente está formando 2 grandes zagueiros, dá para ter esperança daqui a um ano, o Ananias e o Alencar vão estar lá e não, sei lá, o Basso e o Luan Pérez, desculpa, o Alexis, enfim. Se tem um grande centroavante surgindo e um Nadson para ponta, daqui a um ano talvez a gente não esteja desesperado, sei lá, quando acabar o empréstimo do Gabigol e, sei lá, não chegou ninguém para ponta, ou quem chegar, tipo o Michael, sabe Deus, não dê certo.
São esses tipos de coisas que a gente tem que pensar com jogadores de base. É um outro que vai subir, não vão subir os 11. Tem muito menino aí que não vai brilhar no Santos. Então, assim, eu não vou nem citar alguns jogadores que entraram mal e no segundo tempo alguns entraram bem mal. No terceiro gol do Cruzeiro, um dos jogadores simplesmente abandonou o lance, foi assim, bem estranho. Não precisa, assim, eles não vão virar profissionais no Santos, vários deles. E tá tudo bem, eu torço pra que virem em outro lugar e brilhem. Mas as peças em específico, tipo o Matheus Xavier, fizeram boa copinha, que é sempre, na verdade, a aparição para o público, né? O público não acompanha os torneios de base normalmente, tá tudo bem, ninguém é obrigado. A copinha é que o pessoal para assistir, esse ano até um pouco menos no geral, porque se embaranou todo já com os campeonatos estaduais. Mas a copinha serve para o grande público aprender sobre alguns jogadores. Então eu acho que tem vários meninos aí que vão subir e nos dar alegrias se, pela terceira vez, não forem vendidos a troco de bala. Um ou outro vão ter que arranjar seus caminhos, seja ele o Santos do profissional, seja sair por empréstimo ou venda, porque, claro, estouram a idade. O Falcão e o Bernardo, por exemplo, se despedem do Sub-20 nessa copinha. Eu acho que o Falcão vai ser emprestado, ele tá com propostas aí, tipo, da Áustria e outro lugar, se eu não me engano. E o Bernardo acabou não aproveitando muito essa oportunidade, apesar de ter dado assistência do gol hoje, 2 contra a Ferroviária há 2 dias, ele realmente teve um problema eu não sei de decisões, porque se ele deu assistência, ele tomou a decisão certa, mas talvez um pouco de lentidão na decisão em momentos específicos. O Bernardo é um bom jogador, habilidoso, mas não sei de fato se vai conseguir subir para o profissional já, ele estoura a idade. Talvez o caminho seja um empréstimo, enfim, ou fica treinando também, não vamos cobrar para jogar. O Sherman, acho que, claro, precisa voltar para o Sub-20, porque eu acho que o Sherman ainda não estoura a idade, eu acho que o Sherman tem mais um ano de Sub-20 se ele quiser, mas acho que tá na hora do Sherman voltar. Foi uma boa escolha para a carreira dele voltar para o Sub-20, ser campeão paulista ano passado, topar jogar a copinha. Agora acho que ele pode voltar e brigar contra o Mike, entre aspas, né? Com o Mike, por essa vaga, pelo menos de reserva na lateral. Enfim, ficam esses nomes citados como os destaques, posso ter esquecido um ou outro, mas no geral é isso. Não se desesperem, não fiquem bravos com a eliminação, pelo amor de Deus, não vão xingar ninguém em rede social. Tá tudo bem, esses moleques foram campeões paulistas outro dia e perderam pro time de fora do estado, que é muito bom, né? O Brasileiro Sub-20 do ano passado, o Luca Meirelles foi o artilheiro, tá? Fica a dica aí. Mas o vice-artilheiro foi o Batistella, acho que é Cauê Batistella, Caian Batistella, esqueci. O menino que fez o primeiro gol do Cruzeiro, se eu não tô enganado. Assim, eles têm um time bom, tanto que trouxeram 7 malucos que foram titular hoje, estavam no profissional com o Tite. Eles têm um time bom. Mata-mata da copinha acontece, às vezes você pega o Cruzeiro, às vezes você pega o Atlético Piauiense, nada contra o Atlético, é que eles realmente jogaram hoje nas oitavas, também acabaram eliminados. Seriam, o time que ganhou, o Guanabara vai ser o adversário do Cruzeiro. Então assim, acontece, é uma derrota normal, não tem por que xingar nenhum dos moleques. Foi uma copinha interessante pra gente descobrir outros nomes, o que é sempre o objetivo final da copinha.